A pessoa que é transgênero é aquela pessoa que não se identifica com o gênero a ela designado ao nascer, devido às questões biológicas, né, do sexo, da sua genitália, e ela busca transitar para se adequar ao gênero pelo qual ela se identifica. Esse é o transgênero. O cisgênero é aquela pessoa que, designada ao nascer a um determinado gênero, ela permanece, ela se identifica e permanece. Sempre brinquei muito com meninos, sempre tive brinquedos, tanto bonecas quanto carrinhos, bola, e eu gostava de brincar mais assim. Eu tinha brinquedo de ambos os gêneros, mas gostava mais de brincar com os brinquedos de menino. E gostava mais de brincar com meninos, que eu achava que os meninos eram mais agitados, as meninas eram muito paradas e muito chatinhas, então eu não tinha muito saco, não tinha muita paciência para ficar no pique delas, assim. A minha infância foi muito tranquila, uma criança normal brincando, como as crianças têm que ficar, né? Mas na pré-adolescência, na adolescência, que começaram a desenvolver as características, tipo seios, essas características que são muito marcadoras de gênero. Isso me deixava de alguma forma desconfortável, mas eu não sabia o que era. Eu sempre fui uma criança diferente, né? Minha mãe sempre fala que eu nunca segui essa norma. E aí então ela foi meio que se preparando psicologicamente para o dia que isso chegasse, né? Aí então assim, eu vi aqueles comerciais e tal, de cerveja que tem muito, né? Que é muito sexual. E aí eu lembro que tinha uns comerciais de Gillette, de barbear, e era com homens, né? E eram homens com barba e homem musculoso. Eu olhava e ficava meio assim, né? E aí então assim, eu ficava naquela de, nossa, será que é estranho, né, eu gostar de homem e tal? Porque a princípio eu me reconhecia ainda enquanto menino que gostava de meninos. Comecei minha transição clandestinamente, comprava uns hormônios doidos, que eu nem sabia que era aquilo que eu aplicava no meu corpo, mas eu comecei assim. É bem perigoso e a maioria dos meninos do Brasil fazem dessa forma porque não tem atendimento médico, ou você vai no endocrinologista, o endocrinologista não sabe o que é isso. Fala, não dá. Como não dá? Não tem conhecimento. E aí eu comecei clandestinamente, mas depois eu consegui acompanhamento. Na medida que meu corpo ia mudando, eu ia me identificando mais ainda, né? É como se eu estivesse tirando uma máscara que eu usei por 24 anos, assim. Principalmente altera a voz, altera toda a estrutura corporal, né? São os hormônios. Pelo, questão de barba, essas coisas. Isso é muito importante pra gente se reconhecer no corpo. Na transição é uma coisa que é muito gradativa, é muito especial pra gente. Porque tem dia que você acorda e aí, sei lá, o peito deu uma crescida. E aí você vê que a maçã do rosto, ela tá mais cheinha, você vê que você deu uma engordada. Então assim, é um processo que é muito minucioso, sabe? Eu tinha seios e aí eu já tinha essas características todas masculinas e tinha seios, aquilo era muito difícil. A gente usa uma faixazinha, eu usava uma faixazinha para esconder, só que, você comprimindo uma parte do seu corpo o tempo inteiro, aquilo machucava, e sem contar que, enfim, era muito difícil ter uma coisa que eu não queria. De repente acordar e me olhar no espelho e falar, caraca, é você, então quer dizer, tipo, seu rosto é assim, nossa. E ficar satisfeito com o que vê no espelho é incrível, acho que foi uma das melhores emoções da minha vida. Cada vez que eu me olhava no espelho e que eu via uma mudança, eu falava, gente, é isso. Eu fiz uma vaquinha pela internet, aí um grupo de pessoas decidiu financiar a minha cirurgia. E foi, nossa, surreal. Porque eu não tinha condições nenhuma. Sem trabalho, fazendo bico, tendo que sobreviver. Isso ainda não tinha voltado para casa dos meus pais. 1 milhão de coisas acontecendo. Como é que eu ia pagar 10 mil reais para fazer a cirurgia? Em momento nenhum eu me senti restringido pela minha mãe. Ah, porque você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, é coisa de menino, é coisa de menina. É assim que eu mostrei pra minha mãe como eu me sentia e ela começou a ter essa introdução
ao que é ser transexual, ela foi na semana do meu aniversário e ela me deu uma caixa de hormônio, começou a me levar ao endocrinologista, então foi muito legal. A família foi total apoio. Porque tem muita gente que às vezes ainda que tenha o apoio da mãe, do pai, dos irmãos e tal, às vezes uma parte da família não aceita, né? Às vezes uma parte da família é assim. Só que no meu caso não é ninguém, assim, se eu for procurar quem não me queira bem dentro da minha família, acho que eu não vou achar. Se sentir aceita pela família é a coisa mais importante. Porque a partir do momento que você tem uma família que te aceita, que te respeita, que te cuida, você se sente mais seguro para se afirmar perante a sociedade, porque você tem para onde ir. Você tem uma casa, você tem umas pessoas que te amam e que vão te receber no final do dia. E quando você não tem? E quando você é expulsa de casa, que é a realidade de muitas de nós? Minha mãe me tirou do armário, ela falou, e aí? Você, com todas as problemáticas, mas e aí, você quer virar homem? E eu, sim. Eu acho que, inclusive, você pode me chamar de Bernardo. Aí foi tenso, assim, porque as pessoas acham que você vai se arrepender, que, enfim, você está atentando contra a sua vida, mas quem melhor do que eu para saber o que eu quero? Minha mãe também, ela não é, ela fazia isso, me dava liberdade, mas eu não era uma liberdade consciente do que ela queria para mim, que eu crescesse livre sem imposição nenhuma de qualquer gênero, entendeu? Então, tanto é que a gente teve muitos problemas quando eu resolvi assumir a sexualidade primeiro, né? Na época, então, hoje em dia a gente não toca no assunto, assim. Existe uma parte da minha família que eu não falo e não faço questão. Se a pessoa não me respeita, por que eu vou manter uma relação onde não há respeito? Por que muitas de nós estamos inseridas na prostituição? Porque muitas de nós se assumem muito cedo. E aí imagina a vida de uma menina trans de 15 anos que precisa estudar, porque a partir do momento que você é mandada para fora de casa, você não tem como financiar um estudo, não tem como se matricular numa escola pública, não tem como pagar por um cursinho, porque você é menor de idade, você precisa trabalhar, como é que você trabalha sendo menor de idade? E ainda mais, quem é que vai querer contratar uma transexual menor de idade, sem amparo nenhum? A gente tinha um grupo entre 2007 e 2010. Isso antes de eu transicionar, né? Todo mundo no grupo era bicha, e era aquelas bichas assim que não é bicha que passa desapercebida, sabe? Essas discretas fora do meio. É tudo bichona, 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 bichona. E a gente dançava pusquedosa, essas coisas e tal. Então, assim, além de ser bicha, dançava música mais bicha ainda. E aí, naquela época, era uma coisa muito bizarra, que às vezes quando eu conto, as pessoas não acreditam. A gente ia apresentar São Sebastião, às vezes tinha festa de aniversário da cidade, Paranoá, Taguatinga, esses lugares assim. Teve lugar que a gente já foi jogado pedra mesmo. O pessoal jogou pedra, já jogaram cadeira, já jogaram um monte de coisa. Então, tipo assim, era bizarro. Porque o que foge, né, do normativo não é bonito, não é legal e tem que ser depredado, tem que ser violentado. Desde que eu saí do armário, eu enfrentei uma série de dificuldades, desde dentro de casa, ao ambiente escolar, mercado de trabalho. Eu fui demitido porque eu pedi para usar o nome social. Falar, não, isso é muito difícil. Era muito difícil só trocar o nome. Que dificuldade tem nisso, além do preconceito? Com relacionamentos amorosos, tem um probleminha ali. Tem um probleminha porque muitos não percebem que eu sou trans, aí você tem que explicar que você é trans. Não, mas às vezes conversando mesmo a pessoa não percebe. Aí acaba que a gente chega num estágio em que você fala, então. E aí a pessoa fica... Ou então a pessoa sabendo, ela vai com você pra cama. Acontece de, na hora eu nem tava ligando, mas agora eu tô meio com nojo, coisas do tipo. Essas coisas eu já escutei. Se você me vê na rua, não me cumprimenta. Porque eu acho melhor a gente deixar abaixo. É sempre uma coisa muito na escuridão, sabe? Ninguém pode saber, ninguém pode ficar sabendo, ninguém pode... Enfim, eu acho que as discriminações que eu sofri foram mais das partes de cônjuges mesmo. Quando eu ia procurar emprego, eu não falava que eu era trans. E em todo o processo de entrevista até chegar no RH. Aí chegava no RH e falava, eu tô mudando meus documentos, eu sou trans. E aí não dava certo. Eu acho que ninguém quer ouvir da pessoa que você está se relacionando
chega ao ponto de ir para a cama com essa pessoa e essa pessoa demonstrar que não te aceita a ponto de sentir nojo de você. Claro que isso ofende, claro que isso machuca, claro que isso dói. Ao mesmo tempo que a gente ganha visibilidade, essa violência também, porque ela sempre existiu. Então a gente acha que tem um aumento da violência, na verdade elas estão repercutindo mais, né? Porque sempre existiu e sempre foi muito invisibilizado, a gente nunca teve nome, a gente nunca teve rosto. A posso estar doida pra sair assim, aí não tinha ninguém pra sair, aí falei, eu vou sozinha. Eu fui sozinha. Aí me arrumei toda, só que tinha pouco tempo de transição. Aí eu cheguei lá com o documento e tal, e uma nota de 20. Peguei a nota de 20 e o documento, a moça falou, a entrada é R$20, me empresta o documento e o dinheiro. Aí eu dei os R$20 e o documento. Aí ela olhou assim, como eles sempre faziam, era muito engraçado. Aí olhou assim pro documento, aí olhou pra mim, aí olhou pro documento, aí olhou pra mim e ela, esse documento é o seu mesmo? Aí eu falei, é. Era então aí a entrada vai ficar R$40. Aí eu, uai, como assim? Ela, porque aqui no documento consta Diego Almeida Gonçalves, então teoricamente você tem que pagar a entrada masculina. E eu, como nunca fui boba nem nada, né, já tinha a carta na manga. Aí eu falei assim, não tem problema, dinheiro não é problema nenhum, eu quero entrar e curtir a festa, então eu pago os R$40. Só que assim, né, eu gosto de beber um pouco. Aí quando eu estiver lá dentro, assim, me dá vontade de fazer xixi, de ir no banheiro, aí eu acho que eu posso ir no banheiro masculino. Porque se eu paguei a entrada masculina, eu acho que é um direito meu de usufruir dos direitos de um homem. Se eu tô pagando R$40, eu quero usar o banheiro masculino. Ela, não, porque você vai constranger os clientes, não sei o que. Eu falei, mas eu não sou cliente também. Nós estamos aqui e nós vamos ficar. Nós vamos nos inserir no mercado de trabalho, nós vamos nos inserir nas faculdades, nós vamos estar nos espaços públicos, nós vamos estar na casa do seu amiguinho, porque nós somos pessoas normais. Nós estamos aqui, vocês vão ter que aprender a nos respeitar. A aceitar é uma outra coisa, mas nós estamos nos inserindo, nós estamos ficando. E então, assim, é uma coisa que você vê que as pessoas mesmo elas não estão acostumadas, porque é uma coisa tão simples, sabe? Eu só queria entrar e curtir a festa. Esse espaço também é nosso, vai ter trans te atendendo no consultório, vai ter trans sendo professora sim, vai ter trans sendo atriz na televisão, vai ter trans sendo modelo e sendo mundial, vai ter trans sim. Meu nome é Júlia, eu tenho 27 anos, sou estudante do curso técnico de manutenção e suporte em informática e sou homem transgênero. Meu nome é Gabriela Almeida, tenho 24 anos, sou cabeleireira e sou travesti. Eu sou Bernardo Mota, tenho 19 anos, estudo serviço social na UNB. Eu sou coordenador do Instituto Brasileiro de Transmasculinidades e sou bissexual também. Meu nome é Ariel Pimenta, tenho 21 anos, sou estudante de artes cênicas da UNB. Bom frisar que sou a primeira mulher trans do departamento de cênicas da história da UNB. E sou modelo também. E espero que vocês me vejam muito aí na televisão, nas passarelas e no teatro, porque estarei aí. Essa sou eu.